Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Hoje nós temos a nossa imersão, vai ser um tempo fantástico. Hoje a nossa imersão é sobre cura interior, códigos da alma. Vou falar um pouquinho sobre trauma, vou falar para você várias feridas. Vou abordar vários temas sobrenaturais no dia de hoje. E você que é meu aluno do Reset, vem com tudo para as 2 horas, que vai ser estrondoso aquilo que Deus vai fazer. E você que ainda não é meu aluno, né, do Reset, até hoje às 11 horas, as inscrições foram reabertas por 48 horas, mas hoje a gente fecha no nome de Jesus. Amém? Então se preparem para um tempo extraordinário. Glória a Jesus. Gente, essa madrugada foi... Mano, tava pesada essa madrugada. Eu tive muita dificuldade de acordar essa madrugada. Toda vez que eu tô com dificuldade de acordar, independente se eu durmo tarde ou se eu não durmo, pra mim é batalha espiritual. Amém? Hoje é Isaías 52. Abram comigo, amém? Glória a Jesus. Isaías 52. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu tô tomando aqui um limãozinho com sal, né? Quando eu sinto que a minha pressão tá caindo, por quê? Porque a gente tá no jejum, né? E você tirou muita coisa que, querendo ou não, vinha muito sódio, né? Você tirou lactose, você tirou glúten, você tirou açúcar. Então, o que eu faço? Eu sempre tô tomando o sal mineral com o limão, que eu passo lá pra vocês. E tâmara, né? A tâmara ou damasco, você pode comprar seco, uma fruta seca, para sempre estar comendo no período que você pode se alimentar, para não cair sua pressão, tá? Não cair a sua glicose. Então, o sal com... Eu falei pro apóstolo, né? A hora que eu tava orando aqui, eu escrevi aqui no celular para ele, eu falei, ó, limão e sal. Ele foi lá e fez para mim. Então, isso aqui me ajuda demais a equilibrar minha pressão. Eu já tenho uma pressão muito baixa, né? Eu tenho uma pressão muito baixa mesmo. Então, eu sempre estou tomando. Então, o sal mineral, ele não faz mal, ele te ajuda, tá, gente? O sal mineral é igual. Essa leve dor de cabeça, você toma o sal, às vezes é falta de hidratação, mas eu tô tomando água. Mas o sal, se você consome esse sal de casa, ele é muito ruim. Então, esse sal marinho, até de sal grosso, né, amor? Sal marinho, o sal grosso, você moe ele no liquidificador, ele vai virar em pó e você vai começar a usar ele. Então, ele é um sal menos processado. Então, ele tem muito mais minerais e ele vai te ajudar. Aí o apóstolo coloca, regula a pressão. Gente, é maravilhoso, tá? Então, essa fase do jejum, ela não é fácil, mas é igual, você tem que... Dei todas as ferramentas para vocês. É o sal com limão que você pode tomar, ter sempre uma tâmara, uma fruta, né? Tem essas uvas que são bem docinhas, não tem? Então, você pode ter ali perto de você, se a sua pressão cai. Então, você sempre tenta se alimentar até o último horário ali da janela. A cada 1 hora, você come um pedacinho de fruta, certo? Agora, eu sempre deixei lá pra vocês o seguinte. Viu que tá muito pesado pra você 14 horas? Aí você fica na janela de 12, tá? Mas, gente, uva passas é muito bom. Olha, eu quero agradecer também, gente, uma irmã que fez uma oferta na minha vida, né, Nani? Quero agradecer uma irmã que ofertou na minha vida, tá? Pra mim comprar um extrator novo. Que Deus te abençoe, querida, e multiplique 1 milhão de extratores na sua vida. Ou em qualquer área que você queira que seja multiplicada. Amém? Glória a Deus. Aleluia? Aleluia. Então, porque às vezes tem pessoas que nunca jejuaram e 12 horas para certas pessoas já é muito, né? A gente começou com 12 horas de jejum, estamos agora em 14, o próximo ciclo é 16, tá? Aí o próximo nós vamos cair 1 hora por vez. Nós vamos cair, aí vai o próximo ciclo 16, aí o próximo ciclo é 17, 18... Apóstolo, não dá pra mim. Fica aonde é bom pra você, tá? Cada um sabe o seu corpo, cada um sabe os seus limites. Outra coisa, o suco não tá me fazendo bem. Porque, gente, o suco, ele não é pra você ficar pleno no começo, porque é um suco
que tá limpando, ele tá fazendo um detox profundo. No primeiro ciclo eu passei mal, nos 2, 3 primeiros dias. Eu me senti, não foi nada. Eu fiquei ruim. Por quê? É de desintoxicação. Nesse já segundo eu já não passei nada, não senti nada, certo? Então, a cada suco que tá vindo, ele é um pouco mais profundo no detox. O próximo suco do terceiro ciclo, ele é profundo. A Nani já subiu lá nas plataformas, né, Nani? A Nani subiu os PDFs. Hoje eu acho que sobe as aulas, certo? Então, por exemplo, a clorela, a maca peruana, tá? Então, tem lá no PDF tem as restrições. Dá uma olhada lá, certo? Deem uma olhada lá, tá? Não é pra fazer bem, não, é pra desintoxicar. Não, eu falo assim, não é pra falar assim, esse suco é delicioso, eu quis dizer nesse sentido, né? Ai, que suco delicioso. Gente, agora, eu vou dizer uma coisa pra você. O suco no extrator é gostoso, certo? Quem tem extrator e tá fazendo extrator é gostoso. Se futuramente você puder investir, eu falo pra você, é um benefício. O suco no extrator, ele é uma delícia, tá? Esse suco agora, ele é muito gostoso no extrator. Vocês não têm noção como é bom o suco esse suco agora no extrator, tá bom? Gente, pode começar, é igual. O ideal é que você não comece tão tarde, né? Então agora a gente fecha agora e não abre mais, tá? E não tem reabertura, não tem nada. E o ideal é o quê? Você começou, você pode assistir até as aulas ao vivo, mas você tem que começar o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro porque é uma construção. O primeiro ciclo é de alinhamento. O que a gente recebe de testemunho. Tinha 17 anos que eu não jogava as coisas, eu comecei a jogar, e eu comecei a ter sonho, que Deus está estruturando minha casa de novo. Gente, é muito top, é muito impactante. Amém? Gente, o suco pode ser feito no extrator ou no liquidificador. Só que no liquidificador, ele vai ficar bem grosso e você vai ter que coar. No extrator, o extrator ele consegue tirar somente como que fala, amor? O néctar, né? E você não precisa nem adicionar água. Você consegue, né? Porque o extrator tira tudo. Gente, vocês que tiver qualquer dificuldade em entrar na plataforma, você chama alguém da minha equipe, chama a Flávia, né, que é agora o suporte que está auxiliando todo mundo com dúvida, chama um suporte aí da nossa equipe para ajudar vocês. Gente, no extrator é muito gostoso o suco. Só se vocês forem muito frescos mesmo e falar, não, eu não gosto. Então, vocês não tiveram uma boa introdução alimentar e são aquele tipo de pessoa que só come arroz, feijão e bife e batata frita. Igual você, Gustavo. Uhum. Senti um ângulo da minha alma, assim, direto. Eu tô tomando ele grosso mesmo. Gente, e outra, se você tomar ele grosso mesmo, sem coar, ele é uma baita de uma refeição, né? Porque é por causa das fibras, é muita fibra, né? Então fala pra mim, vocês que estão no reset, qual que é a maior dificuldade de vocês? É o sal rosa, gente. Gente, sal mineral, qualquer jeito, qualquer tipo, tá? Qual que tá sendo o maior desafio de vocês no reset? Eu preciso lembrar pra vocês que o eixo principal é a oração diária, o suco, certo? A renúncia daqueles 3 alimentos que você está renunciando, ok? Deixa eu ver. Eu tomo 2 copos também. Tô aguardando meu extrator. Qual está sendo para vocês a maior dificuldade? A maior dificuldade de vocês? Conta para mim. É a renúncia. Gente, vocês estão vendo que desintoxicar da lactose, do glúten, do açúcar é o mais difícil. O mais difícil não é ficar essa janela sem comer, porque você pode entrar às 19 e pode, né, comer às 9 nessa agora, certo? Então, se você for olhar, você consegue comer durante a maior parte do período. Só que eu vou falar uma coisa pra você, o paladar de vocês vão recuperar o paladar de vocês vão recuperar a sensibilidade emocional de vocês. Às vezes você era muito extremo para umas coisas e muito frio para outras. É o quê? As nossas emoções desequilibradas. Amém? Glória a Jesus. Então, gente, estejam se hidratando, tá? O sal mineral evita cair a pressão. Então, sentiu
aquela dorzinha. Agora, essa dorzinha de cabeça chama crise curativa. Deixa eu ver se eu acho aqui pra você. Peraí, eu tinha pegado aqui. A crise curativa não é que ela seja ruim. Na verdade, é um sinal bom que o nosso corpo está entrando num processo, né? Então, o que é crise curativa? Então, por exemplo, vocês estão tomando detox. O nosso corpo entra em crises curativas. Por quê? As toxinas, elas começam a ser eliminadas. E quando essas toxinas são eliminadas do nosso corpo, a gente sente tontura, aquela dorzinha leve de cabeça, certo? Um pouco de irritação. Isso é crise curativa. Vocês vão sentir muito isso no suco de cenoura. No suco de cenoura, eu estou chorando muito nas tarefas. Gente, o intestino funciona 2, 3 vezes por dia. E agora, eu como médica, vou dizer pra você, perdão por falar de coisas tão íntimas aqui, mas vocês perceberam que a fezes de vocês mudou a questão de textura? Aquela textura que havia antes, negra, aquela massa, não é o ideal. O ideal é como está agora, certo? Então você vê o tanto que o nosso corpo fica doente comendo essas porcarias, certo? Isaías, abra comigo, Isaías 52, amém? Gente, o intestino é o segundo cérebro, tá? Gente, não vai ter o encontro do reset, não tem como. Nós não temos como fazer, porque nós vamos ter o encontro o encontro dos profetas, né? Eu vou lançar a escola profética final do ano, tá? Escola de profeta. E para você que fez o reset, entrar na escola de profeta é fenomenal. Porque na escola de profeta nós vamos falar de coisa muito sobrenatural que você vai precisar estar dentro, né, do eixo no corpo, alma, na mente e no espírito. Começo do ano de 2026, nós vamos ter o encontro, tá? Da escola de profetas. E vai ser estrondoso, ok? Então eu não vou fazer vocês comprometer agora, porque a maior parte dos meus alunos faz todas as escolas. Então eu não vou fazer um encontro agora para fazer depois outro em seguida, porque senão não faz sentido, gente. Então nós vamos caprichar, tá? Aí a gente já faz o encontro do reset, o encontro da escola de profetas, tudo num só, certo? Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. O encontro de profetas, eu já pedi a data lá na instância, final de março do ano que vem. Acho que o penúltimo final de semana, ou o último, provavelmente esse, certo? Gente, olha, falar de Yom Kippur, eu tenho que dar uma aula para vocês. Porque eu não quero deixar vago aqui para vocês, pra gente sair distorcendo as coisas, porque o religioso ele não dá conta. Então o que eu vou fazer? Como eu vou dar um seminário gratuito, eu vou tirar uma beirinha desse seminário, que é onde eu tenho tempo, e vou dar uma aula poderosa. Eu vou dar para vocês um seminário sobre finanças, tá? Quebrando as maldições da área financeira, poderoso, completo. E lá eu vou tirar uma beirinha para falar para vocês do Yom Kippur, porque o Yom Kippur é uma chave muito poderosa, certo? E aí vai estar lá nesse seminário, quem quiser assistir, tá? Eu vou ver qualquer dia desses na live, eu posso fazer uma introdução, certo? Mas vamos lá, vamos orar para nós começarmos. Querido, o Yom Kippur é dia 2. Para 2. Do 1, é certeza? Do dia 1 ao dia 2, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, por esse dia, por essa manhã. Senhor Deus, vem falar conosco, Pai, de forma poderosa, de forma profética, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar bradando aqui hoje, nos revela o que o Senhor tem para nós em Isaías 52, fala conosco de forma sucinta, de forma poderosa. Amigo Espírito Santo, essa live não é minha, esse devocional também, mas ele é todo seu. Opera aqui, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías 52. Vamos lá? Vamos comigo? Amém. É curtinho, Isaías. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força.
Põe as suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa de Sião, pois assim diz o Senhor. Quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei sem ter de pagar por você. Amém? Então aqui, né, Deus convoca Jerusalém, que é chamada de Sião, a despertar o quê? Da apatia espiritual, para se levantar com vestes santas. E é o que acontece com muitos de nós, né? Será que nós estamos adormecidos espiritualmente? Nós não, porque nós, para acordar esse horário e fazer tudo que estamos fazendo, a gente não pode estar adormecido. Porque uma pessoa que está adormecida espiritualmente, ela está naquele ritmo hipnótico, certo? Aquele domingueiro de igreja, mas ele não tem intimidade, ele não tem aquebrantamento. A gente tem pessoas que estão 20 anos da igreja e não foram confrontados ainda a serem transformados, amém? E a igreja que tem um avivamento, ela vai confrontar, o Espírito Santo vai te confrontar. Então você vai sentir necessidade de transformação, né? Então Deus, ele está aqui, né, trazendo essa exortação a Jerusalém para se posicionar. E eu sei que é muito difícil nós convivermos às vezes, até dentro da nossa casa, com pessoas que ainda não estão debaixo da mesma visão. Às vezes você vê a pessoa, né, na sua esquerda, na sua direita, familiares falando, eu sou cristão. Mas é um cristão de boca, não é um cristão de santidade, não é um cristão de separação. E aí você fica indignado com aquilo, porque você acorda de madrugada, você ora, e você fala, mas como que isso é cristão? E aí você vê o seu parente, ou pessoas perto de você, xingando, cometendo um monte de coisa, de um monte de atrocidade. Você fala, mas como que essa pessoa diz que é crente, é lavada no sangue do Cordeiro? Mas é o nível espiritual a qual você se encontra. Aquela pessoa, ela se diz salva, se diz cristão, mas o verdadeiro cristão, a gente reconhece ele pelo cheiro. E esse cheiro é o cheiro de santidade. Amém? Então, é tempo de nós nos posicionarmos em santidade cada dia mais, porque é isso que faz toda a diferença, certo? Vamos continuar aqui agora, amém? Do 3 em diante, pois assim diz o Senhor, quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum, agora resgatarei sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano, há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque o meu povo foi escravizado novamente. Aqueles que os dominam gritam de alegria, e o meu nome é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei o meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Amém? Então aqui, né, o povo, né, foi entregue ao cativeiro, né, aqui do Egito, sem valor algum. E aí, aqui, quando a gente traz essa palavra para nós, a gente pode observar que nós éramos vendidos ao pecado sem valor algum. Quando nós nos deitávamos no pecado, nos deitávamos na lama do pecado, era como esse povo, né, que escolheu morar no Egito, que escolheu ficar lá, mas a hora que as vendas caem, nós queremos transformação, nós queremos regeneração, nós queremos viver debaixo da nuvem do Senhor. Mas para isso precisa de um despertar espiritual. E para ter esse despertar espiritual, precisa ter o desejo de se posicionar. Quantas vezes você quis se posicionar na presença de Deus, mas você não teve força? Amém? E eu falo para você, ou precisa de uma pessoa estar debaixo de muita oração, ou essa pessoa experimentar de uma glória rompante. Sabe quando você chega num culto e você fala, o que é isso? Que atmosfera é essa? E aquela atmosfera, ela mexe no seu interior. Eu falo que ou uma pessoa busca Deus por intercessão ou por experimentar uma nuvem de glória. Tá? Porque é muito difícil, querido, sair da lama do pecado.
Então eu sei que muitas vezes você saiu desse lugar porque pessoas oravam para você, ou porque você encontrou um lugar que tinha uma unção, e essa unção começou a te alimentar, né? É dessa forma, ok? Então a libertação, ela não vem, tá? De forma abrupta, ela vem todos os dias, um passo de cada vez. É igual eu falei para vocês hoje no grupo, persistam, continuem, tá? E, por exemplo, apóstolo, eu esqueci de fazer a tarefa um dia. Faz no outro dia, faz 2. Apóstolo, no primeiro ciclo não consegui fazer todas as tarefas. Vai colocando em dia agora. Eu não vou deixar você falar que você parou. Não. Eu quebrei o jejum. Pede perdão para Deus e volta amanhã de novo. É legal? Não, não é legal desse jeito. Por quê? Agora, se você quebrou sem querer. Agora, se você quebrou intencionalmente, aí, meu irmão, você tem que criar vergonha na cara. E eu vou falar uma coisa pra você. Se você não consegue ser fiel a você mesmo num jejum e vive se auto-sabotando, quem dirá nas outras coisas? Se você se sabota em 90 dias, em quantas outras coisas você não se sabota? Porque o jejum também é um domínio próprio de resistência e resiliência sobre... Quando você vence um jejum, você fala, uau, eu consegui vencer isso. Uma vontade da minha carne. Quando você vence um jejum, o sentimento que vem na gente é que a gente consegue vencer qualquer coisa. Agora imagina você que não consegue vencer o açúcar. Você acha que você consegue abrir uma empresa? Você acha que você consegue lidar com pressão emocional? Não consegue. Querido, se você não consegue vencer uma coisa natural, quem dirá uma coisa espiritual? Se você não consegue vencer uma coisa que é comida, não é demônio, é comida. Como que você vence um demônio? Como que você vence uma fortaleza? Como que você vence uma batalha espiritual? Então, o seu posicionamento no campo de batalha, dentro desses 90 dias, fala mais sobre você, sobre o que Deus vai fazer com você no futuro. Amém? Então, eu sempre gosto de falar, imagina que você só tem 90 dias. É o seu ultimato para mudar de vida. Então, vamos fazer dar certo. Vamos para frente. Vacilou um dia, pegou uma uva lá, comeu, Senhor, me perdoa. Amém? A libertação, ela é um processo, tá? E você que está passando pelo reset, você vai viver um processo muito profundo durante esses dias, certo? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui do 7 em diante. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas. Boas novas de paz e salvação. De que Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo e ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou o seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam e deixe para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Amém? Então aqui o profeta, né, ele celebra, ele anuncia a paz e as boas notícias. E está anunciando o quê? Está anunciando, né, que Deus vai trazer salvação, né, sobre o seu povo. Deus, ele tem o quê? O Messias para o seu povo. Ou seja, há uma voz de uma esperança aqui para esse povo. Vamos continuar no 12. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Vejam, o meu servo terá êxito e será muito exaltado. Muitos, porém, ficarão espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que ninguém tinha ouvido. Amém? E nós finalizamos aqui o 52, tá? Glória a Jesus. Gente, eu quero trazer hoje para você
uma palavra que eu falo que é o antídoto contra toda a ferida de alma. Nós estamos numa fase, no reset e nas orações da madrugada. Então hoje nós quebramos a ferida de alma. Vocês viram que o material já tá lá, né? Vocês pediram o material ontem. É que eu sempre deixo para 2 dias antes, que eu sempre coloco mais alguma coisa, né? Então ontem eu acrescentei o trauma lá, que não tinha, né, no meu material do primeiro reset que eu fiz. Para esse não tinha a questão do material do trauma. E aí eu acrescentei lá para vocês. Então, você vai se livrar da ferida da alma, você vai ser curado, certo? De forma poderosa. Mas aí essa ferida, ela tem uma propensão a voltar ou você ter outra, certo? E para isso você precisa usar um antídoto. Quem sabe qual que é esse antídoto, tá? Quem sabe qual que é o antídoto contra qualquer ferida de alma? Quem sabe o que é? Quem sabe qual que é o antídoto contra qualquer ferida de alma? Então vamos supor que você está liberto de toda ferida de alma. Não carrega mais nenhuma. Qual que é o antídoto contra a ferida da alma? Quem sabe o que é? Vamos ver. Cadê o discernimento de espírito de vocês? Mergulhar no nome de Jesus. Sim, mas... Perdão. Não, é o antídoto, gente. Antídoto é igual quando você... Não vou falar assim, a prevenção. Vou usar a palavra melhor. Qual que é a prevenção contra qualquer ferida de alma? Prevenção. Qual que é a prevenção? Qual que é a prevenção contra qualquer ferida de alma? Vamos ver se alguém sabe. Jejum. Jejum vai te dar discernimento. Pode te ajudar. A Williane acertou. Não carregar um coração ofendido. Olha aí o que a Williane colocou. A prevenção de não entrar mais nesse lugar é não carregar um coração ofendido. Gente, santidade, oração, te ajuda a ter discernimento, te ajuda, mas você pode ter oração, você pode ter jejum e ficar ofendido e guardar aquilo se tornar uma mágoa, uma tristeza e ali virar uma dor, tá? Então vamos lá, qual que é o perigo de carregar um coração ofendido? Ter aquela mesma ferida aberta ou ter uma nova ferida, certo? Então, como que eu faço para não ter um coração ofendido? Eu preciso expor o que eu estou sentindo, tá? Perdoar rápido, me reconciliar rápido, certo? A palavra de Deus fala, não deixe que a ira sobreponha a outro dia, certo? Porque senão ela te domina. Por quê? Porque senão ela rasga no coração, lá na alma, uma ferida. Então, o coração ofendido, ele pode fazer você ruminar tanto aquele sentimento que, ao invés dele ter passado, ele fica ali, ou pode reabrir uma ferida, tá? Que você já tinha superado, que já estava tratada, ou abrir uma nova ferida. Agora, quando nós escondemos esse sentimento e guardamos e alimentamos isso com vingança, com raiva, com ira, com ódio, isso começa a crescer silenciosamente, novamente. Então, nós precisamos o quê? Expor o que alimenta a nossa alma com amargura, com ressentimento, com desconfiança. Então, qual que é a minha dica para você? A minha dica para você hoje é, abra comigo Provérbios, tá? Aí eu vou te dar a dica. Abra comigo em Provérbios 18, capítulo 18, verso 19. Não tenha um coração ofendido. E eu quero hoje te confrontar. Eu vou te confrontar hoje. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade fortificada. Então, quando uma pessoa está ofendida e isso passa um tempo, é difícil você reconquistar essa pessoa. Mas se for naquele momento, no momento ali do calor, você pede perdão, você reconcilia e fica tudo bem, certo? Eu quero te confrontar algo. Você sabe por que muita gente fica com o coração ofendido? Porque tem medo de confrontar essa pessoa, dizer para ela que ficou chateado. Tem gente que tem medo de falar não. Tem gente que tem medo de expor sua opinião e falar eu não vou, eu não posso, eu não quero. E aí acaba às vezes se submetendo, fazendo coisas
ou não expondo o que ficou chateado e acaba tendo o coração ofendido e vai carregando essa mágoa, essa mácula. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você entrar nesse lugar de ficar ofendido todas as vezes, você que vai se prejudicar. Então é melhor às vezes a gente sofrer um certo atrito momentâneo com alguém de confronto do que carregar uma ferida que pode te bloquear, que pode trazer até uma enfermidade sobre o seu corpo. Então eu prefiro agora me indispor com alguém, falar o que eu penso e daqui a pouco resolver com essa pessoa do que ficar guardando algo que pode virar um câncer na minha alma. Então falar não é uma bênção. Expor, eu não gostei. Quando alguém da minha equipe faz algo que eu não gostei, eu falo, eu não quero dessa forma. Pronto. Aí, se você tem ferida na alma, você fala, não, se eu falar dessa forma, o fulano vai ficar chateado. Mas aí a pessoa não vai fazer o que eu quero que faça. Então não faz sentido. Então tem gente que é cativo até em ser chefe e mandar em outras pessoas para executar um serviço. E aí você tem medo de corrigir uma pessoa, dar uma correção, exortar, e porque você tem medo do que a outra pessoa vai achar. E aí você acaba levando com a barriga, ficando insatisfeito. O que eu tô querendo dizer para você? Eu prefiro deixar alguém chateado do que eu ficar com uma ferida de alma. Essa pessoa vai ficar chateada, mas ela vai se posicionar. Você tá entendendo? Ela vai ter que, pode ficar chateada comigo, tô nem aí. Mas eu não vou ficar com a ferida de alma porque eu não falei algo. Então o que acontece? Existem muitas enfermidades que se dão aqui na glândula. Tava até conversando aqui ontem com a Catiúcia. Tem muitas enfermidades, hipertiroidismo, hipotiroidismo, muitas enfermidades nas vias respiratórias, no pulmão, porque você reprimiu, você não falou, tá? Você não falou, certo? Ok? Não, a gente não precisa ser grosseiro também, só que é o seguinte, você precisa ser sincero, só que tem pessoas que são feridas, ela não entende se você está sendo sincero ou grosseiro, porque para ela um não é uma agressão. Então, queridos, independente, fale, olha, não é dessa forma, não é desse jeito. Tem gente que se você falar até suave, assim, eu me esforço para falar assim, porque eu falo de uma forma que sou eu sou espontânea. Só que às vezes dá pra entender que eu tô sendo grossa. Mas é o meu jeito de ser eu. Ainda bem que a Nani entende meu jeitão, né, Nani? Uhum. A Nani entende meu jeitão. E ela sabe que não é que eu tô brava. Então, e tem gente que não entende isso. E uma pessoa ferida não consegue conviver comigo. Tá? Então, é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu prefiro deixar alguém chateado do que eu ficar acumulando uma coisa que eu não quero fazer, ou guardando uma expressão que eu poderia ter falado, certo? Então, a gente precisa, por exemplo, não gostei disso. Olha, eu não gostei disso daqui. Será que você poderia melhorar nisso daqui? Olha, você fez isso daqui, eu não gostei. Então, nós não podemos ter um coração ofendido. Então, tem gente que tem muito medo de, se eu falar para essa pessoa, ela se magoar. Gente, eu quero que vocês entendam que vocês têm autoridade. Se você tem a sua empresa, se você tem sua casa, se trabalha alguém para você, se você tem lá na sua família, seus filhos, você precisa falar o que precisa ser falado, porque senão é você que vai carregar as dores, as máculas que vão se transformar de novo, num ressentimento. Então, o que acontece? Qual que é o peso da gente carregar um coração ofendido? Medo de magoar alguém, né? Toda vez você fica ruminando feridas profundas. Aí você quer evitar briga, evitar isso, evitar aquilo, mas você constrói muros na sua alma, tá? Olha, para mim um versículo que define muito não ter um coração ofendido é Efésios 4:26. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que está falando aqui? Você ficou irado? Ira, mas não peca. E o que é pecar? Às vezes é guardar esse ressentimento, alimentar com mais raiva. Mas tudo que ofendeu sua alma precisa ser exposto, tá? Precisa ser exposto. E você precisa dizer, fulano, não gostei. Você falou dessa forma comigo. Eu não me senti bem.
Se eu te fiz alguma coisa, eu peço perdão, mas eu preciso expor para você isso e aquilo. Apóstolo, realmente eu não posso expor para a pessoa que eu tô chateada. Então vai para o Senhor Jesus. Expõe para o Senhor Jesus, só que uma hora você não vai aguentar mais, tá? Então nós precisamos aprender o quê? A não ter coração ofendido. Então, o que a Bíblia está dizendo? Você vai irar, você vai ficar com raiva, você vai ficar chateado, vai. Mas se você ficar carregando essa mácula, essa mancha, por mais de um dia, 2, 3, isso daí vai se tornar uma ferida de alma. E depois, você vai ter o quê? Uma ferida que vai ficar sangrando e vai trazer outras coisas, outros bloqueios. Então, o que é o caminho para não voltar a ter uma ferida de alma? Expor a dor. Expor a dor. Então, eu quero que vocês aprendam a ser vulneráveis. E ser vulnerável é, eu não gostei disso, eu não gostei dessa sua fala, eu não gostei desse seu posicionamento, eu não quero que faça dessa forma. Gente, vocês têm medo, às vezes, de falar para uma atendente de loja que não vai levar uma roupa, porque você tem medo de chatear a mulher que é paga para te mostrar e te apresentar as roupas da loja, porque ela te tratou tão bem. Isso é uma pessoa, gente, isso é uma pessoa ferida na alma. Pessoal, eu fui tão bem tratada que eu vou levar uma blusinha, porque senão, coitada dessa moça. Mas ela ganha pra isso. Aí você vai fazer uma coisa que você nem quer, vai levar uma coisa que você não quer, com medo de ofender alguém que você não conhece e alguém que está exatamente na posição que deve estar para te atender. Você está entendendo? Então eu quero que você hoje se posicione nesse lugar. Apóstolo, e quando a ofensa é reperida no casamento? Gente, o segredo do casamento é comunicação. O casamento, ele, de tempos em tempos, tem que ter um reset na comunicação. E o que é esse reset? Você tem que reiniciar, tem que sentar, colocar tudo para fora e fala. E você que quer expor, eu vou te dar uma dica. Amor, senta aí. Fala para mim tudo que você não anda gostando, que eu fiz nos últimos tempos, aonde eu preciso melhorar. Você escuta primeiro. Porque quem está disposto a falar tem que entender que também você pode escutar. Amém? Então, você vai sentar com o seu esposo ou com a sua esposa, vai pedir para o seu cônjuge expor primeiro. E aí você já fala, olha, tem algumas coisas que eu queria pontuar, mas eu gostaria que você falasse primeiro. E aí, essa conversa não é para gerar briga, é para gerar transformação, é para gerar... Então você vem com um tom de humildade, um tom manso e fala assim, ó, eu quero trazer alguns pontos, porque eu acredito que você pode melhorar, porque eu também não sou perfeito, não sou perfeita, e você pode melhorar também. Quero te pedir perdão por essas coisas que eu tenho feito e muitas vezes eu não sei, tá? Aí se o marido foge, filha, você faz uma campanha de oração para Jesus pegar ele. Amém? Então, expor a dor é o caminho. Abrir o coração diante de Deus, falar ali para a pessoa o que você está sentindo, porque, gente, é muito difícil levar essa ofensa e ficar ruminando ela, tá? É muito difícil. Então, as consequências que podem acontecer de você ficar levando ofensa. Primeiro, transformar numa ferida de alma. E aí, fisicamente, você pode começar a ter estresse, insônia, doenças psicossomáticas. Você está carregando fardo, está carregando peso. Emocionalmente, você pode começar a ter isolamento, tristeza, dureza no coração. Espiritualmente, falta de fluir na oração porque você está bloqueado, tá? Então, nós precisamos aprender a ter essa prevenção. E, gente, prefiram ter um tempo, ainda que difícil com alguém, do que você carregar uma dor. Isso aí é muito difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que isso não é fácil. Então, às vezes, você fala assim, olha, eu vou ficar meio indisposto com alguém aqui, mas depois vai resolver e vai zerar o quê? O relacionamento. Às vezes é com um colega de trabalho, que não tá vendo o que... Às vezes a pessoa tá te ofendendo sem ver. A pessoa tá brincando com coisas sem saber que tá sendo usada por Satanás. Quando você chega e fala, a pessoa fala, ai, me perdoa. E a pessoa muda. Agora imagina você ficar levando isso com a barriga, isso aí vai virando uma ferida, uma ferida, uma ferida. Então falar não é libertador. Falar a sua opinião é libertador. Agora, nós não estamos falando de você
ser uma pessoa sem filtro e sair falando o que você pensa. Não, nós estamos falando de uma questão onde você está sendo ofendido, você foi reprimido, fizeram algo com você e aí você guardou aquilo. Não, nós estamos falando de você se posicionar dizendo, olha, isso daqui me machucou. Gente, mãe, pai, qualquer pessoa. É pior, porque às vezes você fala, não, é meu pai e minha mãe. Pai, mãe, eu não gostei, mãe, da forma que você falou. Isso me machucou, isso me ofendeu. Será que a senhora podia mudar o seu vocabulário? Isso já passou, mãe. Não fica mais falando disso. Não fica mais trazendo esse assunto à tona. Gente, quando for falar, né, falar dessa forma. Será que você poderia melhorar nessa área? Será que você poderia melhorar e fazer as coisas diferente? Gente, falar não é libertador. Falar, olha, eu não vou levar porque eu não gostei. Você não... E outra, para de mentir, gente. Para agradar as pessoas. Mentira, ela sendo pequena ou grande, ela é brecha. Você não gostou? Ah, eu amei, mas eu não posso levar agora. Não, olha, eu não gostei. Não me identifiquei com esse estilo de roupa. Fulano, por que você não vai? Ah, talvez. Aí você fica, eu vou sim. E você não vai. Não, fulano, eu não vou porque eu tenho outro compromisso esse final de semana. Eu quero passar com a minha família. Nós precisamos começar a ser posicionados e falar, não, fulano, eu não vou porque eu tenho um compromisso com a minha família. Se eu não tivesse, talvez eu poderia ir, mas o caso agora... Então nós precisamos ter uma boca santa. E, querido, nós precisamos andar em verdade. Aí, às vezes, você até fala não, mas você mente. Você fala o que alguém quer escutar. Você dá uma desculpa esfarrapada. Vamos parar de mentir, vamos parar de falar. Gente, legalidade, ela abre com mentira pequena também. Então, nós temos que sair desse lugar. E por que eu estou ensinando isso a vocês? Porque eu não quero que vocês voltem para esse lugar de ter o coração ofendido e de voltar a ter ferida de alma, tá? Então você precisa ser sincero. Apóstolo, para mim é difícil confrontar alguém. Então escreve uma carta, escreve uma mensagem de texto. Isso é libertador ou não é? Isso é libertador. Isso é maravilhoso. Só que quem fala também tem que estar disposto a ouvir. Então, quando você quer confrontar alguém, você chega dessa forma e fala, fulano, e se tiver alguma coisa que eu tenha feito para você também, pode me falar. Eu quero me posicionar para não te ofender, assim como quero que você também se posicione, porque eu não quero ficar nesse lugar ferido, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão boa, a gente se dá tão bem. Então nós precisamos nos posicionar. Então, gente, para de ficar falando sim, 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 querendo falar não. Eu, algumas vezes, depois que eu me posicionei, às vezes falei, tipo, vamos ali na quadra, vamos ali não sei aonde. E eu fui num lugar sem querer ir. Eu fico com raiva de mim mesma, porque eu falo, eu não queria estar aqui. Por que eu tô aqui? Porque, de verdade, gente, é raro eu ir num lugar que eu não quero. É raro. Mas quando acontece, eu fico brava comigo. Por que eu vim pra cá? Eu não queria ficar aqui. Eu não tava... Eu não consigo fingir um sentimento, né? Então, sejam verdadeiros com vocês mesmos. Sejam sinceros com vocês mesmos. Então, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. E muitas vezes a gente tem negligenciado o nosso querer, a nossa vontade, o que fazer, o que não fazer, como se posicionar. Então, a gente, como a Nani falou aí, a gente se anula. Vamos ser sinceros. Eu não quero ir, eu não tô com vontade. Aí você vai, você fica emburrado, você fica chateado. Então, nós precisamos nos posicionar. Sim, sim, não, não. E, gente, se tem uma coisa libertadora é falar não. Tá? Se tem uma coisa libertadora é dizer não. Se tem uma coisa libertadora é dizer não. Não, eu não quero, eu não vou, eu não faço, eu não posso, eu não vou, eu quero ficar na minha casa hoje fazendo nada, eu quero ficar aqui. Gente, aí vocês ficam mentindo, por que você não vai? Olha, eu não vou porque hoje eu tô naquele meu dia de ficar cozida dentro de casa, né? Sem fazer nada, só deitada na cama, descansando a minha beleza. Aí você tem medo de falar isso pra alguém, por chatear alguém. Não fique com medo
Amém? Seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto. Aí tem gente que, por causa de que é muito meu amigo, é muita minha amiga, eu tenho que ir. Então você é prisioneiro emocional dessa pessoa. Então o fato do que essa pessoa vai pensar de você após a sua resposta governa a sua vida. Essa pessoa dita regra sobre você. Não é o Espírito Santo que governa você, é as emoções de uma certa pessoa. E aí? Então, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. Nós precisamos ser sinceros com os nossos amigos, sinceros com os irmãos da igreja, sinceros com quem anda conosco, sinceros lá no trabalho, sinceros. Amém? Tem parentes meu que está assustado com o meu não. E isso é libertador. Então, gente, vocês, para terem uma identidade ativada, vocês têm que aprender a falar não. Porque uma pessoa de identidade, posicionamento, você não espera só sim dela. Você espera uma negativa dela, porque ela vai expressar não algo só para agradar as pessoas, ela expressa o que ela pensa, o que ela é. Isso é identidade, isso é autenticidade. Você sente, queridos, no tom da voz da pessoa quando ela está falando sim, mesmo querendo falar não. Porque nós temos um sistema límbico que reconhecemos quando a fala vem com verdade ou não. A gente tem dentro do nosso próprio cérebro um sistema que a gente reconhece. Então nós precisamos aprender a ser sinceros com os nossos sentimentos, a ser sincero com as nossas emoções. Quando eu não tenho uma resposta, se eu vou ou não vou para um lugar, eu falo, eu vou orar. Eu vou orar e vou ver. E aí quando eu não sei se eu vou, se eu não vou em algum lugar, ou se eu vou tomar uma posição ou não, eu falo, eu vou orar. E eu espero em Deus a resposta. Amém? Isso causa neuroplasticidade. Exatamente. Certo. Amém? Então nós precisamos começar a nos posicionar para não ter um coração ofendido. E o coração ofendido nos leva para esse lugar de cativeiro. De novo. Amém? Queridos, até hoje às 11 horas nós estamos com as inscrições abertas para o Reset. Se você fizer hoje ainda, você consegue assistir a imersão ao vivo, que vai ser poderosa. Hoje eu vou falar sobre códigos de alma. Hoje eu vou fazer uma pauta de oração no final, tirando dos cativeiros. Vocês estão sentindo na madrugada, né? Eu falo, sai agora do cativeiro. Tem gente com sintoma, que vê demônio. Nossa, o que eu tô recebendo, eu vou postar hoje nos meus stories. Os testemunhos que nós recebemos ontem, muito poderoso, tá? Isso que nós estamos agora só no segundo ciclo. Gente, imagina quando nós estiver no ciclo 6. Porque no 6 nós saímos da batalha espiritual mais profunda. E depois é só ativação, depois é maravilhoso, depois é muito bom, vai fluir demais, tá? Certo? Glória a Jesus. Um dia abençoado para você. Você que é meu aluno do Reset, eu te vejo hoje na imersão às 14 horas, horário de Brasília. Amém? Preciso falar uma coisa importante para você. As vagas para Israel esgotou. E tem 7 pessoas na lista de espera. E a agência diz que é possível abrir para mais 15 pessoas. Mas para dar as 15 pessoas, é necessário que aqueles que querem ir se posicionem para ver se deu as 15, eles vão abrir para essas 15. Então, tem 7 pessoas na lista de espera. O cupo, da nossa caravana fechou, mas eles conseguem colocar mais 15 pessoas. 7 pessoas já estão na lista de espera. Então, se você tem interesse, entre em contato, tá? Vai ali no meu perfil, tá fixado bem ali na frente no feed. A gente vai dia 20 ao dia 30 de outubro. Vai ser muito, muito poderoso. Vai ser algo estrondoso que nós vamos viver em Israel. Vai ser uma caravana extremamente profética, tá? Algo poderoso. Te espero hoje, então, mais tarde. Um beijo no seu coração.